peço que vocês estejam orando por dois eventos que vão acontecer em nossa igreja agora, em agosto, final de agosto. Nós vamos ter um festival brasileiro aqui. Então, precisamos de todos vocês, mão na massa, sorriso no rosto, recebendo os nossos amigos, convidando os nossos amigos, fazendo uma bonita festa como foi no ano passado e os outros anos também, para que a nossa igreja seja vista como uma igreja de amor, receptiva, que acolhe e abraça aqueles que não convivem na nossa igreja. Bom, é uma programação, acreditem se quiser, duvidem se quiser, mais de evangelismo. Tudo que é feito para nós tentarmos aproximar esses nossos irmãos e demonstrar a ele quem somos, em nossa cortesia, em nosso serviço, em nossa bondade, bom? Em nosso carisma. Então estejam orando. Vai ter também, junto com a programação do festival brasileiro, a Feira de Saúde. Vamos repetir a Feira de Saúde juntos. Então estejam orando para que Deus nos abençoe nessa programação. Muitas coisas vamos ter que fazer. Estacionamento, barracas, comida. Nós estamos planejando esse ano, se for viável e possível, trazer caldo de cana para cá, pastel. Então, orem para que Deus seja abençoando os nossos planos e trazendo pessoas para conviver conosco. Bom? O outro evento é o evangelismo do pastor Luiz Gonçalves. E ele está agendando para novembro. Hoje ele já me mandou uma mensagem dizendo que está organizando para isso, para nós não desanimarmos e crermos que ele está organizando para novembro termos o evangelismo com ele aqui, para trazer os nossos amigos também. Bom, esse é o meu pedido. Alguém tem algum outro mais? Sim, quer? Tem um agradecimento que o nosso carro estava na oficina e teve problema, mas a gente conseguiu pegar ele. Amém. Amém. O seu carro demorou a entregar, mas está resolvido. Amém. E esse carro que a gente ia viajar, se não chegasse o carro, a gente não ia viajar, e ele chegou o carro. Graças a Deus. Alguém mais? Eu queria que você pedisse que vocês orassem pela Aline Cornette. A maioria sabe quem é. Ela fez uma punção aspirativa de tireoide e deu suspeito de neoplasia. Então, estão muito assustados e lidando com o impacto da doença e vendo o que vão fazer. Que vocês já estejam agora orando por ela para que ela possa já estar sendo conduzida. Lembram da Aline, do Gilson Cornette? Eles convivem conosco, frequentam mais a Spencer, mas tem a convivência conosco aqui. Precisa. Beleza. Oremos pela Aline Cornette. Bom, vamos orar então? Ajoelhem-se, eu vou ficar de pé aqui, deixa eu fazer a oração. Querido bom Deus, em tuas mãos de graça e bondade entregamos o teu povo, a tua igreja. Nós temos planos de evangelismo, Senhor Deus. É a forma e o método que usamos aqui nesse país para tornar o teu nome, para tornar o teu evangelho acessível e conhecido a outras pessoas. Amém. Querido Deus, que essas pessoas que nós vamos convidar possam ser tocadas e impressionadas pelo exemplo de Cristo em nossa vida, Pai. Que as nossas atitudes, que a nossa postura de servir sirva para eles, Senhor Deus, como exemplo de que somos semelhantes a Cristo Jesus. Ajuda-nos na organização do festival, na organização da Feira de Saúde. Dá-nos saúde, Senhor Deus, para trabalhar em prol deste evento. Também temos, Senhor Deus, o evangelismo do pastor Luiz Gonçalves.
esteja também nos ajudando, abençoando e preparando o caminho para as decisões que serão tomadas. Em que os irmãos entregamos os enfermos, no Siloé, a Aline, hoje recebeu esta notícia, o Senhor já sabe, o Senhor já tem os caminhos que ela andará. Dê a ela, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor estará segurando em suas mãos. Que ela possa sentir a segurança de tua presença ao lado dela. E assim também de todos os enfermos que nós conhecemos e que pedimos que o Senhor esteja intercedendo por eles também. Cuide, Pai querido, de nossas famílias, dos nossos filhos. Abençoe essa semana de oração. Continue abençoando o teu servo, o pastor Charles. Abençoa a todos nós, para que possamos compreender a mensagem do teu reino e as propostas do teu reino. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter agora a mensagem musical do pastor Oséias. Nós vamos ter a mensagem do pastor Oséias e em seguida o pastor Charles estará repartindo a mensagem. Não sei quantos gostam de música velha. Na verdade, não tem música boa, não fica velha. Né? Música boa não fica velha. E nós é que passamos o tempo e a memória fica mais fraca. Né? Mas essa música, ela fala. A Mara me ligou pedindo a música do tema de hoje. Eu não lembrava de uma música atual que falasse do tema de hoje. Achei uma música bem antiga. Aí eu não sabia que ia cantar agora, já que vai cantar coisa velha, vamos continuar na mesma linha. E essa música é especial para mim, porque ela fala do nosso sonho, os desejos que nós temos na volta de Jesus. A cidade gloriosa de brilho e beleza, sem par. Ao transpor seus portais, eu disse: e anjos mil uniram-se a mim e conduziram-me mansão por mansão. Oh, maravilha! Eu vi. Disse então: eu quero ver Cristo, Ele por nós na cruz morreu. Prostrei-me, clamei, Ele é santo.
bati palmas e dei glórias para o Filho de Deus. Eu dei glórias para o Filho de Deus. Alcançou os portais da cidade, meus amados e meus irmãos, surpreenderam-me nas ruas do céu. Oh, que cena, não sei descrever. Eu vi Abraão, Jacó e Isaac. E eu falei com Marcos, Timóteo também. Então eu disse: eu quero ver Cristo, pois foi por mim que Ele morreu. Prostrei-me, clamei, Tu és santo. Clamei, santo. Meu Deus é santo. Bati palmas e dei-lhe glórias. Bati palmas, Ele é santo. Bati palmas e dei-lhe glórias. Bati palmas e dei-lhe glórias. Bati palmas e dei-lhe glórias. Glórias para o Filho de Deus. Eu dei glórias para o Filho de Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Todas. Bom que nós estamos aqui nesse ambiente mais uma vez, para que juntos possamos celebrar o cuidado, a proteção, as bênçãos de Deus
e possamos adorá-lo também através desse culto em espírito e em verdade. Eu agradeço ao Osés pela mensagem musical. Ele nos abençoou através dessa linda inspiração. No final ele vai cantar para a gente de novo e para a honra e glória do nosso Deus. Nós temos algumas atividades direcionadas para as nossas crianças durante essa semana. E a professora já está por aí. Falei para ela que daqui a pouquinho e agora nós vamos liberar esse exército de crianças. Mas eu falei para ela que são todos anjinhos e anjinhas, né? Ela já sabe disso. Então as crianças fiquem à vontade, os pais fiquem à vontade para poder conduzir o seu filho, a sua filha, para que participe dessa atividade da semana de oração direcionada para os nossos pequeninos e pequeninas, tá bom? Eu queria convidar você, enquanto isso, a já abrir a sua Bíblia. Nós teremos um vídeo rápido e uma oração, mas eu já quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta enquanto as crianças se deslocam para o espaço que foi preparado para elas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, evidentemente, no terceiro livro do Novo Testamento, do Evangelho segundo Lucas, que tem sido o nosso livro referência para os estudos que nós temos feito durante essa semana de oração. Obrigado, Matheus. Se alguém estiver sem Bíblia, nós temos algumas Bíblias aqui à disposição para emprestar para você, tá bom? No final você pode deixar aí na cadeira mesmo e nós recolhemos, ok? O Evangelho de Lucas, o capítulo 8. Capítulo 8 do Evangelho de Lucas, os versos 40 em diante. Lucas capítulo 8, os versos 40 em diante. Pode deixar sua Bíblia, apóstolos, aberta, escancarada diante de você, porque daqui a alguns instantes nós estudaremos juntos esse texto que fala de um dos episódios mais clássicos e mais conhecidos do Novo Testamento. Eu vou pedir a bondade do Davidson, que tem o socorrido aqui. Nós vamos colocar um vídeo. Depois da reflexão desse vídeo nós vamos orar. Um vídeo que talvez alguns já tenham assistido, mas vale a pena refrescar a nossa memória com a ideia e a reflexão que esse vídeo nos propõe. Ela é pertinente ao estudo dessa noite.
Querido Deus, estamos nessa hora diante da Tua presença com a Tua palavra aberta. Mas nós não queremos ou não ousamos estudar o texto sagrado sem pedirmos que o mesmo Espírito Santo, que esteve inspirando a composição e a confecção desse livro há milhares de anos atrás, ele possa acessar livremente o nosso coração nesse instante, nessa hora, para que ele esteja traduzindo a mensagem poderosa desse texto à realidade, à individualidade, à necessidade e ao cotidiano particular de cada pessoa presente nessa casa de oração. Amém. Querido Deus, é bem verdade que nós temos as nossas angústias, as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas lutas individuais. E nós, como filhos machucados, feridos, às vezes com os nossos brinquedinhos quebrados, com o nosso joelho ralado, com o nosso coração ferido, nos aproximamos de Ti em busca de cura, em busca de libertação, em busca de respostas. E o Senhor, como um Pai amoroso, um Pai misericordioso, um Pai acolhedor, um Pai amado, o Senhor sempre nos recebe e não nos lança para fora, e nós Te louvamos por isso. Mas nós queremos amadurecer na nossa relação com o Senhor. Não queremos que essa relação seja baseada apenas nas nossas carências ou naquilo que necessitamos, mas queremos que a nossa relação seja baseada na convicção que temos de que o Senhor é o melhor caminho a ser trilhado na nossa vida. Amém. Nós queremos que a nossa relação seja uma relação inteligente, uma relação sábia, uma relação de filhos maduros, onde nós o servimos e o seguimos não por aquilo que o Senhor oferece, mas por aquilo que o Senhor é. Amém. Por aquilo que o Senhor representa, pelo teu caráter e pelo maior de todos os presentes, a maior de todas as dádivas que o Senhor nos ofereceu na cruz, entregando o teu Filho por cada um de nós. Obrigado por essa semana que tem nos agraciado e nos abençoado até aqui. Obrigado por todos os episódios do teu reino, os ensinamentos do teu reino, que tem desafiado o nosso coração a vivermos o teu reino a partir da nossa experiência nessa terra, a sinalizarmos o teu reino, a nos tornarmos pessoas que mostram e que demonstram através de palavras e atos o que é sermos cidadãos do teu reino desde já nessa terra. Querido Deus, antes de estudarmos o texto sagrado nessa noite, já pedimos pelo teu Santo Espírito, já agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nessa semana, mas antes de terminarmos essa oração, nós gostaríamos de pedir mais uma vez por aquelas pessoas por quem temos orado nessa semana. O Senhor conhece a coleção de nomes que desta casa de oração tem ascendido até o teu trono de graça. O Senhor conhece cada pessoa, cada familiar, cada amigo, cada pessoa de perto ou pessoa de longe por quem nós temos orado incessantemente nessa semana. E nós queremos mais uma vez implorar que o teu poderoso Espírito Santo possa visitar cada uma dessas pessoas onde quer que elas estejam, trazendo consolo, trazendo respostas, trazendo alívio, trazendo direcionamento, trazendo mudança, trazendo transformação à vida delas, para que elas experimentem, assim como nós, a boa, santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Perdoa os nossos pecados nessa hora, são muitos, Pai. Que toda aquela lista de pecados, de ofensas, de iniquidades, pecados ocultos, pecados abertos, pecados que nós conhecemos, pecados às vezes que na ignorância acabam acometendo a nossa jornada, que toda essa lista, essa contabilidade de pecados, ela seja quitada, rasgada e lançada nas profundezas do mar, Amém, Senhor. para que nos aproximemos de Ti na pureza, perfeição e santidade, não da nossa justiça, mas da justiça que o Teu Filho Jesus oferece a nós. Amém. Nós oramos por isso e terminamos a oração no nome santo,
puro e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 40. Você encontrou aí? Hoje nós vamos abrir um parênteses nessa série de mensagens que nós chamamos de Semana de Oração. E abrindo esse parênteses, nós vamos visitar um episódio em que Jesus realizou um dos milagres mais famosos do Novo Testamento. Aliás, se você reparar, por curiosidade, se você reparar no capítulo 8, no verso 22, só por curiosidade, se você retroceder um pouquinho o seu olhar e você parar o seu olhar no capítulo 8, verso 22, você perceberá, a minha Bíblia ela tem um recurso que é muito comum das Bíblias trazerem esse recurso, que é um subtítulo em negrito, onde ela coloca aqui uma explicação para aquela seção que o autor do Novo Testamento vai explorar. É bem verdade que esses subtítulos não existiam quando a Bíblia foi escrita, todos nós sabemos disso, eles foram acrescentados posteriormente apenas para facilitar e tornar mais didático o estudo da Bíblia. No capítulo 8, verso 22, esse subtítulo diz assim: Jesus acalma o quê? Uma tempestade. Uma tempestade. Então Jesus acalmando uma tempestade. Nós damos um nome para isso. Que nome nós damos para isso? Milagre. Tudo aquilo que aos olhos humanos é impossível, mas que para Deus é possível, nós chamamos de milagre. Milagre é uma palavra que existe no vocabulário do homem e que nós a usamos para descrever um fenômeno, uma ação sobrenatural que excede, que transcende, que extrapola a lógica e a explicação humana. Mas eu imagino que no dicionário de Deus não exista a palavra milagre, porque fazer o extraordinário, fazer o sobrenatural, fazer o incrível aos olhos humanos é algo que faz parte do cotidiano de Deus, é algo que faz parte da naturalidade, da natureza. Se vocês me permitem a redundância, mas a naturalidade da natureza, do caráter, da vocação de Deus. O verso 22 do capítulo 8 fala do acalmar de uma tempestade. O verso 26 do capítulo 8, também do Evangelho de Lucas, fala do exorcismo ou da cura de um endemoniado, de uma pessoa que estava possuída numa região chamada Genezaré. Por isso que ele é chamado de Genezareno ou Gerazeno, dependendo da versão. E no capítulo 8 ainda, mas no verso 43, você encontramos o terceiro milagre desse combo de milagres, dessa série de 4 milagres, que é a cura de uma mulher hemorrágica ou de uma mulher que tinha um fluxo de sangue ininterrupto, incessante. E no verso 49 do ainda capítulo 8, nós encerramos esse quarteto fantástico de milagres, esse combo de 4 milagres, onde Jesus ele sai do primeiro milagre acalmando uma tempestade, já chega numa aldeia, cura um homem que estava possuído pelo demônio, avança mais um pouco, no meio do caminho, no meio da multidão, ele é esbarrado, ou uma mulher esbarra nele, aquela mulher intencionalmente toca nele, e então ele cura aquela mulher de um fluxo de sangue, e ele termina esse roteiro de 4 milagres na casa de um homem chamado Jairo, um homem respeitado, líder da sinagoga, líder da igreja naquela época, e ele termina então esses 4 milagres ressuscitando a filha daquele homem. São milagres extraordinários, milagres poderosos, coisas improváveis. E eu digo para vocês que nós estamos abrindo um parênteses nessa semana, porque todos os dias ou todas as noites nessa semana nós temos estudado um pouquinho sobre os ensinamentos, os discursos, as parábolas de Jesus. Mas hoje nós vamos abrir um parênteses e nós vamos pensar um desses milagres. Afinal de contas, poderíamos fazer mais uma semana de oração só sobre os milagres de Jesus. E esses milagres
assim como os seus ensinamentos, assim como as suas parábolas ou os seus sermões, eles também sinalizam o reino de Deus enquanto Jesus esteve nessa terra. Você já precisou de um milagre na sua vida? Você já chegou a um território, a um episódio, a uma cena da sua vida em que você desesperadamente pediu a Deus por um milagre? Eu não estou falando dessas orações que nós fazemos convencionais, essas orações cotidianas, essa oração que a gente faz às vezes antes de comer, oração que a gente faz antes de dormir, oração que a gente faz antes de pegar a estrada para fazer uma viagem. Eu não estou falando dessas orações corriqueiras, não. Eu não estou falando nem dessa categoria que nós chamamos de oração. Eu estou falando da súplica, do clamor fervente, daquela oração que parece que o nosso coração ele vai saltar pela boca quando nós importunamos a Deus com os nossos clamores incessantes diante de uma situação aparentemente impossível. Eu não sei se você já viveu uma experiência assim. Na minha casa, lá na minha família nuclear, minha família original, meus pais, que moram lá no Vale do Paraíba, na região de Jacareí, nós já passamos algumas situações em que eu vi meus pais, especialmente a minha mãe, que gostava muito de orar na madrugada. Talvez tenha algumas mães aqui que já tenham orado pelos seus filhos de madrugada. E eu me recordo de algumas vezes, deitado ali no meu quarto, junto com meu irmão, somos só nós dois. Eu sou 6, 7 anos mais velho que ele, sou filho primogênito, mas eu me recordo que algumas vezes do quarto eu ouvia alguns gemidos, alguns sonzinhos bem baixinho vindo do quarto dos meus pais, e aquele som, eu vi uma fresta da porta aberta e eu percebia que a minha mãe estava ajoelhada, ela estava orando, clamando a Deus, intercedendo pela nossa família. Houve situações em que meu irmão, ele precisou fazer uma cirurgia do braço, quando ele quebrou o bracinho dele. Eu me recordo como se fosse hoje a minha mãe, depois de ter recebido a notícia dos médicos que a cirurgia era uma cirurgia complicada, delicada. Eu me recordo até hoje ela procurando ali o seu cantinho de oração no quarto para dobrar os seus joelhos e derramar algumas lágrimas na presença do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Você já deve ter tido uma experiência assim também, você já deve ter visto alguma pessoa precisando de um milagre, ou quem sabe eu esteja falando nessa noite para alguém que nesse exato momento está precisando de um milagre na sua vida profissional, no seu casamento, ou quem sabe precisando de um milagre na sua vida financeira, ou quem sabe precisando de um milagre para acertar alguns detalhes da sua estada, da sua permanência nesse lugar, nesse país. Eu não sei qual é a coleção de milagres que você já precisou, o milagre que você está precisando nesse momento. Mas nessa noite eu gostaria de falar especialmente ao coração daqueles que, assim como eu, chegamos em alguns momentos na extremidade da nossa caminhada humana e percebemos que há precipícios que nós não conseguimos saltar sozinhos, e nós precisamos lá daquela mão invisível, daquela mão poderosa que nós não podemos enxergar, mas que pela fé nós podemos sentir essa mão transportando-nos e dando a certeza de que nós estamos sendo cuidados pelo céu. Amém. Eu tive um professor na faculdade, todos os professores, inclusive o sogro do pastor Sandro, o pai do Omar, foi um dos meus professores, o pastor José Carlos Ramos. Mas eu tive um professor, e não foi o José Carlos Ramos, viu? Não foi o José Carlos Ramos. Mas eu tive um professor na faculdade que ele tinha um método de avaliação interessante. Ele ia dando as provas, as avaliações, trabalhos, seminários, no decorrer do semestre, na sua disciplina. E quando chegava no final do semestre, tinha a prova final, aquela prova mais esperada. Era a prova que nós realizávamos, o exame final, e nós nem tínhamos aula depois. A gente fazia a prova, não sei como foi na sua época, pastor, mas a gente fazia o exame final e depois a gente já podia ir para o quarto, ir para a biblioteca, e o exame de encerramento do semestre. Só que esse professor ele tinha um método interessante. Ele reunia a turma uma semana antes dessa prova, a prova que dava calafrios em todo mundo, e ele então dizia qual era a nota de cada um dos alunos até ali.
para que o aluno pudesse saber quanto ele precisava tirar naquele exame para poder passar naquela disciplina. Então alguns alunos estavam bem tranquilos, bem tranquilos. Por quê? Porque eles já estavam construindo uma boa reputação, bons resultados durante o semestre, e quando chegava a avaliação final, eles precisavam tirar só uma notinha, qualquer nota ali, uma média, no 5, no 6, já era suficiente para ele passar naquela disciplina. Em contrapartida, havia alguns alunos que precisavam de uma nota 8, de uma nota 9, e alguns precisavam até de um redondo 10, para poder ter esperança de passar na disciplina. E nós estávamos na sala de aula, eu não me esqueço dessa cena, nós estávamos na sala de aula, e tinha um rapaz lá que estava estudando conosco, seminarista, colega, muito amigo. Eu não vou contar o nome, talvez alguns de vocês conheçam, mas ele estava lá no fundão, e ele era daquele time do fundão, né? Tem alguém aqui que foi do time do fundão? Time do fundão, muita gente boa, não precisa se entregar não, tá? Depois a gente tem uma sessão de confissão de pecados, tá bom? Mas o time do fundão, pessoal, gente boa, bacana, mas aquele camarada, além de sentar no fundão, ele não queria saber muito de estudar, não. E ele levou aquele semestre com um monte de dificuldade, ele não foi bem nas provas, ele faltava muito às aulas, ficava dormindo até um pouco mais tarde, não entregava os trabalhos, e todo mundo sabia que ele estava indo muito mal naquela disciplina. Isso era senso comum, todos sabiam. E durante aquela aula em que o professor ia fazendo a chamada e falando cada um dos nomes, e dizendo, fulano de tal, 6, você precisa de 6. Fulano de tal, 4, você precisa de 4. Fulano de tal, 3, olha, parabéns, só 3. Fulano de tal, 1,5 ou 2, só precisa de 2. Fulano de tal, 8, todo mundo da sala, né? Sabe aquela onomatopeia para deixar o camarada mais desesperado, né? Aí dizia assim, fulano de tal precisa de 9, só E aí o camarada já ia, né, se encolhendo na carteira. Aí quando terminou, não falaram o nome dele, ou melhor, o professor não falou o nome dele. E ele que estava lá no fundão, ele ficou assim inquieto, né? Só que todo mundo já sabia que o professor não falou o nome dele, porque a situação dele era drástica, era trágica a situação dele. Então eu imagino que o professor, para tentar não expor o aluno, nem mencionou para que ele procurasse depois. Mas adivinha o que ele fez? Levantou a mãozona, né? Levantou a mãozona e disse assim, professor, e eu? Aí o professor olhou para ele e disse assim, filhinho, você precisa de um milagre. Aí todo mundo na sala falou, ai. Sabe aquele momento que você pensa assim, era melhor ter ficado quieto, né? Todos nós já precisamos em algum momento de um milagre na nossa vida. E a história que nós vamos ler é de uma pessoa que se identifica conosco nesse ponto. No ponto da necessidade da realização de um milagre. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. A minha tradução, feita pelo João Ferreira de Almeida, na Revista e Atualizada, diz assim no verso 40, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu. Esse é um milagre, um episódio que também é contado tanto por Mateus quanto por Marcos. Depois em casa, fica como dever de casa, você pode ler a mesma história na perspectiva ou sob o ângulo de Mateus e sob o ângulo do evangelista Marcos. Mas nós vamos ficar com Lucas. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam o quê? Esperando, aguardando. A multidão, todo mundo. Jesus estava desfrutando de um momento de muita popularidade. Verso 41. E no meio da multidão apareceu um camarada. O nome dele? Já falei para vocês, mas agora apareceu no texto bíblico. O nome dele era Jairo. E ele era líder da sinagoga, chefe, respeitado, socialmente respeitado, religiosamente respeitado, líder da igreja. E prostrando-se, note o detalhe que Lucas está expondo para nós nessa cena. Ele veio no meio da multidão, ele encontrou Jesus, e no momento em que ele encontrou Jesus, a Bíblia diz que ele se prostrou. O que significa se prostrar? Se ajoelhou. Ele se lançou aos pés de Jesus, ele se jogou diante de Jesus. E continua o texto dizendo assim, e prostrando-se aos pés de
Jesus, talvez segurando ali Jesus pelo seu tornozelo, lhe suplicou que fosse até a sua casa. Verso 42, porque ele tinha uma filha, única filha de uns 12 anos, que estava o quê? A morte, quase morrendo. O verso 42 ainda, mas agora no segundo bloco, na minha Bíblia diz assim: enquanto Jesus ia, tentando acalmar Jairo, fazendo o trajeto com Jairo, acompanhando Jairo até o seu endereço, até a sua residência, onde a tal menina, que ele ainda não conhecia, a garotinha de 12 anos, estava quase morrendo. Enquanto Jesus caminhava, o caminho era atrapalhado. Por que era atrapalhado? Porque o verso 42, no final dele, diz que as multidões, o quê? Apertavam, esbarravam, comprimiam Jesus, não deixando ele quase atravessar aquele caminho. Verso 43, no meio da história, certa mulher, qual é o nome da mulher? Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Verso 43 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Certa mulher, qual é o nome da mulher? A Bíblia não relata para nós o nome. Existem algumas tradições antigas que vão sugerir algumas identidades, alguns nomes para essa mulher, mas nós não sabemos. A Bíblia coloca essa mulher como alguém ou uma mulher anônima. Não menciona o nome dessa mulher. Mas um detalhe interessante: essa mulher aparece numa cena que não era dela. A cena era de quem? Era de Jairo. Quem chegou para pedir o milagre foi Jairo. E no meio do caminho em que Jesus colocou ali no seu roteiro, colocou na sua agenda abarrotada, sua agenda lotada, mas ele agora faz uma reroteirização da sua agenda. Ele apaga os seus compromissos e ele agora inclui na sua agenda a visita à casa de Jairo. No meio do caminho, a Bíblia diz que essa mulher surge na cena, imprevisível, não convidada. E diz que ela há 12 anos sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. Ninguém tinha curado essa mulher. E detalhe, entre colchetes aparece na minha Bíblia, que ela gastou o dinheiro dela com os melhores médicos. E ela só piorava. Verso 44. Ela veio por detrás de Jesus, tocou na orla da sua veste, lá na borda da veste dele, e logo se estancou a hemorragia. Verso 45, Jesus então parou, acrescento aqui uma ideia do pregador, para desespero de Jairo. Porque imagina a cena, antes de ler o restante do texto, mantenha os seus olhos em mim, antes de ler o restante do texto, imagina a cena, um homem desesperado para salvar a sua filha. Se você é pai, você é mãe, você talvez consiga entender melhor o sentimento desse camarada. Natália e eu ainda não temos filhos, mas nós somos filhos. E às vezes nós nos lembramos de situações que os nossos pais viveram, em que nós, por uma questão às vezes de saúde, ou quem sabe até uma brincadeira, um acidente, colocamos os nossos pais em apuro. Imagine você vendo a sua filha, para quem aqui só tem um filhinho, para quem aqui só tem uma filhinha, imagine você vendo sua única filha ou seu único filho numa UTI, numa situação como essa, desenganada pela medicina, desenganado pelos médicos, procurando consultórios A, consultório B, consultório C, e todos eles fechando as portas e dizendo: incurável. Exames, incurável. Diagnóstico, incurável. Imagine como estava convulsionando o coração desse pai. Se era chefe da sinagoga, provavelmente ele tinha recursos. Se tinha recursos, provavelmente tinha gastado com o que de melhor existia na medicina daquela época, por mais rudimentar que fosse. E sem nenhuma alternativa, ele ouve falar da fama de Jesus. Aliás, Jesus nessa época era muito famoso. Ele não era mais aquele anônimo filhotinho de José e Maria lá de Nazaré. Não, Jesus estava desfrutando do período da popularidade. A grosso modo, igreja, se nós pudéssemos dividir o ministério de Jesus em três partes, nós dividiríamos da seguinte forma: a primeira parte, nascimento de Jesus até batismo. Segunda parte, do batismo até a semana da paixão. Terceira parte, semana da crucifixão. Aparentemente nós encontramos esses três blocos na vida de Jesus. Primeiro bloco, nascimento até o batismo, é a fase considerada
alguns estudiosos do Novo Testamento como a fase do anonimato. Jesus é um desconhecido. Quem é Jesus? Ah, é filho do José, filho da Maria, nomes comuns naquela época, não é mesmo? Filho do José, filho da Maria. Ah, ele trabalha ajudando o pai dele lá na carpintaria, na marcenaria. É um moço bonzinho, às vezes ele passa aqui com a mochilinha dele quando volta da sinagoga, quando volta da escola. É um moço bonzinho, mas ele é desconhecido. Pouco se fala de Jesus nesse período, é uma fase anônima, escondida, oculta. Deus está se preparando. A segunda fase do ministério de Jesus é a fase da popularidade. Ele é batizado por João Batista, ele inicia os seus milagres, ele inicia os seus sinais e ele começa a pregar os seus grandes discursos. Aí Jesus começa a ser visto, os holofotes se dirigem a ele. Na Palestina do primeiro século, ele é tido como uma autoridade religiosa. Por onde passa, as multidões continuam a segui-lo. Essa é a fase dos holofotes, é a fase da fama, é a fase da popularidade. Essa é a fase que nós estamos estudando. Todo mundo naquela época queria estar ao lado de Jesus nessa fase. Por quê? Porque se você estava doente, poderia ser curado. Se estava com fome, poderia ser alimentado. Se tinha alguém desempregado, quem sabe ele poderia orquestrar um emprego quando se tornasse rei de Israel, como eles supunham que ele se tornaria. Em outras palavras, essa é uma fase confusa do ministério de Jesus, porque ela mistura pessoas que estão buscando Jesus não por aquilo que Jesus é, e não pela vocação do discípulo, a qual Jesus os está chamando, mas elas estão buscando a Jesus porque elas estão de estômago vazio, porque elas querem saciar os seus anseios materiais. E mesmo assim Jesus as recebe: todo aquele que vier a mim, de modo algum eu lançarei fora. Venham a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, venham a mim todos vocês, porque eu oferecerei para vocês o meu descanso. Essa é a fase estranha, confusa, onde as pessoas estão buscando a Jesus, na maioria das vezes pelas necessidades mais ilegítimas, em algumas delas até mesmo mais imorais, mas elas estão atrás de Jesus. Jairo vai buscar porque precisa de algo, e Jesus atende ele. E a terceira fase do ministério de Jesus é a fase da semana da paixão, a fase da rejeição, a fase da traição, a fase da negação, a fase do martírio, a fase do Getsemane, a fase da sexta-feira, em que toda a terra ela entrou em luto pela morte do seu próprio autor. Essa é a fase, a última fase do ministério de Jesus. Nós voltemos aqui à segunda fase. As pessoas estão buscando Jesus. E Jairo, no meio da sua caminhada, ele busca Jesus também, desesperado, se aproxima de Jesus. E olha só o que o texto diz na continuidade no verso 45. Quem me tocou? Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, então com seus companheiros, disse: mestre, que pergunta é essa? As multidões estão te apertando, esbarrando e te oprimindo, e você faz uma pergunta dessas: quem me tocou? Jesus, contudo, insistiu, porque ele sabia que dele saíra poder. Foi um toque diferente. Verso 47. Vendo a mulher que não podia mais se esconder, ela se aproximou com medo, tremendo, e se prostrou diante de Jesus, declarando à vista de todo o povo o porquê lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Verso 48. Então Jesus virou para aquela mulher e disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Verso 49, presta bastante atenção. Falava Jesus ainda, quando uma pessoa chegou por detrás do chefe da sinagoga, dizendo: ei, Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha já está? Jesus, ouvindo aquela notícia, ouvindo aquele sinal, disse para Jairo: não tenha medo, creia somente, e ela será salva. Você não precisa ler o restante do texto, porque você já sabe o que acontece. Mas note comigo um detalhe: Jairo chega com um pedido carregado de comoção. Como um pai que ama sua filha, ele não marca nenhum horário na agenda de Jesus, mas ele se aproxima de Jesus, quase que pegando Jesus pelo tornozelo, quase que segurando Jesus pelo cotovelo e tentando arrastar Jesus, porque Jesus havia se tornado a sua última e agora a única esperança. Eu só vi o meu avô,
Eu só vi meu avô paterno chorando uma vez. Eu tenho os meus avós paternos e por parte de mãe eu só tenho a minha avó. O meu avô materno ele já faleceu, vítima de uma doença no estômago, alguns anos atrás. O meu avô paterno, ele, por tradição de família, era pedreiro. Ele continua sendo pedreiro. Trabalha ainda construindo casas. Agora ele está mais tranquilo e ele arrefeceu um pouco as suas energias, as suas obras, porque ele já está com a idade um pouco avançada. Mas os meus avós, por parte de pai, eles moram lá na cidade de Hortolândia, bem conhecido dos adventistas, pertinho do IAS, do nosso NASP Campus 3. Eles moram ali naquele bairro, frequentam a igreja central ali. E o meu avô sempre foi uma referência de trabalho para mim, porque quando criança, ele e meu pai, como ambos eram pedreiros, eu já comentei aqui para você, meu pai havia sido despedido da empresa onde ele trabalhava em São José dos Campos e voltou a trabalhar de pedreiro. Então eu sempre via meu avô e meu pai trabalhando juntos. Às vezes eles pegavam uma obra, uma empreitada para fazerem juntos. Ora em Hortolândia, naquela região de Campinas, ora os meus avós vinham até Jacareí, ficavam hospedados em casa e os meus pais, e meu pai e meu avô trabalhavam juntos. E eu cresci com aquela ideia. Meu avô, um homem forte, trabalhador, cheio de saúde, cheio de vigor. Eu via meu pai carregando, eu via meu avô carregando concreto, eu via ele virando massa e aquilo para mim transmitia a figura de um avô que? De um avô cheio de vigor, cheio de vida, cheio de saúde. Eu vi meu avô chorando uma vez, quando um dos seus filhos, quase que o penúltimo filho, um dos mais novinhos, meu tio Dari, lá na cidade de Jacareí, ele ficou doente, fortes dores na cabeça. Foi parar no hospital público em Jacareí, e no Brasil, você conhece um pouquinho como é? Ele foi parar lá na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Tem que ter misericórdia, irmãos. E lá na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí ele ficou internado. Os médicos fizeram uma porção de exames nele e depois de realizarem vários exames, descobriram que ele estava com meningite. Dores pontiagudas na cabeça. Os enfermeiras contavam que de madrugada, às vezes o meu tio se levantava e não aguentando as dores, ele pedia, ele gritava nos corredores para que aumentassem as doses de lenitivo, porque as dores eram muito fortes. Os médicos tentaram resolver o problema dele, mas infelizmente ele não tinha nem 40 anos de idade. Ele faleceu. Os meus avós estavam em Jacareí quando nós recebemos a notícia. Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos de idade, era um juvenil, mas a cena ficou gravada na minha mente, eu me lembro como se estivesse acontecendo agora. Eu estava na sala da minha casa, quando o telefone tocou, toda a família já estava apreensiva, porque a situação dele estava indo de mal a pior, e o telefone tocou, a minha mãe atendeu, e quando ela recebeu a notícia do hospital que o meu tio havia falecido, ela, numa troca de olhares, você que é casado, você sabe como é que é esse negócio, né? Numa troca de olhares com meu pai, o meu pai percebeu que a notícia era pior. Meu avô que estava na sala, ele percebeu aquela troca de olhares, e quando a minha mãe desligou o telefone, ele virou para minha avó e disse assim: bem, vamos enterrar o nosso filho, sem derramar. Ele terminou de fazer a malinha dele, que ele estava arrumando, ajeitando. Nós não sabíamos nem o que dizer, ficamos todos receosos em chorarmos e aquilo brotar no meu avô, na minha avó, um sentimento que nós não queríamos que brotasse naquela hora de desespero, de angústia. E nós fomos todos para o hospital, os preparativos. Quando nós estávamos no velório, meu avô não tinha derramado nenhuma lágrima. Mas quando eles foram fechar o caixão, quando eles foram colocar a tampa do caixão, o meu avô deu um brado, deu um grito. E naquele grito ele externou toda a angústia de um pai que vê o seu filho sendo enterrado. Não enterrem meu filho! E ele começou a chorar compulsivamente. Eu, um garotinho juvenil, eu tremia sem saber
saber o que fazer, pensando, e agora o que eu faço? Pensei até em chamar a polícia. China é uma criança, não sabia o que fazer, e agora o que eu faço com o meu avô? Chama a polícia, chama a emergência, faz alguma coisa para socorrer ele. Eu vi meu avô colocando para fora todo aquele choro contigo, e naquele dia, igreja, eu descobri uma verdade universal, que todo filho pode se preparar para enterrar um pai, mas nenhum pai se prepara para enterrar o seu próprio filho. Você consegue imaginar o que Jairo estava vivendo? Era sua única filha. Ele queria entrar com ela na formatura. Ele queria dar um beijo na face dela quando tivesse que colocá-la diante de um altar. Ele queria ver aquela menina crescendo e trazendo alegria para a sua casa, para a sua família. As esperanças daquela família se concentravam na vida daquela jovem garota, e agora, sem saber o que fazer, ele ouve falar da fama de Jesus, e ele corre até Jesus, e segurando Jesus pelo braço, ele diz: Jesus, nem mais um minuto, eu preciso de um milagre. Quem precisa de um milagre não brinca em oração. Quem precisa de um milagre não faz orações formais, orações corriqueiras. Quem precisa de um milagre não brinca de religião. Quem precisa de um milagre busca a Deus, porque a verdadeira oração nasce no útero das nossas necessidades. É quando nós estamos na extremidade da nossa existência. É quando nós chegamos na linha onde não há mais horizontes que nós humanamente possamos desbravar, que nós dizemos para Deus: e agora? É o Moisés diante do Mar Vermelho. É Abraão olhando para o berço que está desabitado, que está vazio, porque a sua mulher já está em avançada idade e estéril. É aquela tropa marchando em torno de Jericó, desesperada para saber como nós vamos invadir essa cidade. É Elias no meio de uma caverna, não tendo o que comer e esperando ser alimentado pelo céu. É o povo caminhando no deserto e pensando nas panelas do Egito, enquanto Deus está desejoso de dar para eles aquilo que sozinhos eles não seriam capazes de receber. É Marta e Maria chorando e dizendo para Jesus: ah, Jesus, se você tivesse chegado antes, nós não teríamos sepultado o nosso irmão. Já precisou de um milagre como Jairo, um milagre que convulsiona a nossa vida, um milagre que muda a nossa agenda, um milagre que faz a gente sair do trabalho, pedir licença, um milagre que faz a gente ficar desesperado, pedindo isso, pedindo aquilo, pegando todo o nosso patrimônio, todas as nossas energias, todos os nossos recursos e concentrando naquilo que a gente mais precisa. É isso que está acontecendo na vida de Jairo. Agora, no meio dessa história, Jairo está ofegante, esbaforido, pegando Jesus pelo braço e carregando Jesus no meio da multidão. E eu consigo imaginar, eu consigo virtualizar a cena no meu imaginário, onde Jairo está carregando Jesus e Figueiredo ele está afastando todas as pessoas. Imagina só, Jairo pegando as pessoas pelo ombro e dizendo: sai da frente, sai da frente. Faltam poucos minutos que os médicos deram para minha filha. Na lógica de Jairo, a esperança estava enquanto a filha vivia. Se ela está viva, há esperança. Se os médicos falaram que tem mais um dia, é hoje. Pela lógica de Jairo, ele tinha que carregar Jesus para que o milagre acontecesse. De repente, uma mulher intrusa, porque a história era de Jairo, aparece. As mulheres, né, Rico? Não concorda não, viu? Mas as mulheres às vezes dão trabalho, né? Não a minha, tá? Mas é o que dizem por aí. As mulheres às vezes dão trabalho. E essa mulher surge no meio de uma história que não é dela, pedindo um milagre para alguém que já estava na frente dela. Eu costumo dizer que ela está furando a fila do milagre. Porque se Jairo tinha chegado primeiro, e se a filha de Jairo estava quase morrendo, pensa comigo, igreja. Essa mulher tinha 12 anos, ela estava 12 anos sofrendo essa doença. Eu imagino Jairo na cena.
Jesus sendo conduzido por ele pelo braço, de repente Jesus para, Jairo não quer largar Jesus, mas ele solta. Solta porque Jesus parou para conversar com a mulher. Jairo fica de braços cruzados, inquieto, batendo o pé no chão. Você já viu gente inquieta? Batendo o pé no chão, passando a mão na barba, passando a mão no cabelo, olhando no relógio e pensando assim: será que ele esqueceu que eu cheguei primeiro? Será que ele esqueceu que eu pedi primeiro? Será que ele esqueceu que eu tirei a senha primeiro? Será que ele esqueceu que é a minha vez? Será que ele esqueceu da condição da minha filha? Será que ele esqueceu o que eu falei da minha filha? A minha filha está morrendo. Essa mulher está 12 anos doente. O que custa um dia mais, um dia menos? Essa mulher está 12 anos nesse estado. O que custa ela esperar um dia? Deixa Jesus ela para depois. Você já pensou como Jairo? Às vezes a gente está pedindo há tanto tempo um milagre e parece que tem gente que corta a fila, não tem? Parece que tem gente que recebe mais do que a gente. Parece que tem gente que recebe primeiro do que a gente. A gente pensa assim: mas Senhor, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu atuo na igreja, eu ajudo, eu tenho cargo, eu sou de família dessa igreja há muito tempo, pioneiro, trabalho, eu faço tudo o que eu posso para ser uma boa pessoa. Mas na hora que eu preciso, fulano de tal recebe primeiro do que eu. O Senhor faz milagre na vida de tanta gente, por que o Senhor não faz na minha? Você já passou por essa situação? Esfregar o joelho no chão, pedir, orar, clamar, interceder, semana de oração, vigília, jejum, faz de tudo. E parece que Deus está atrasado. Parece que o reloginho dele está quebrado. Eu imagino que Jesus parou naquele momento para curar aquela mulher, sabe por quê? Porque ele queria ensinar uma das maiores lições que ele quer ensinar para todo filho de Deus, para todo ser humano. Sabe qual? Deus não tem pressa, mas Deus também não conhece a demora. O relógio de Deus não está atrasado ou quebrado nunca. Deus não tem pressa, mas não conhece a demora. Enquanto ele curava aquela mulher, Jairo desassossegado, preocupado, de repente chega a notícia: sua filha morreu. O que Jairo faz naquela hora? Se ele estava ali segurando o braço de Jesus, o que ele faz? Ele solta o braço de Jesus. Se ele estava pensando, Marcos, que havia uma esperança de salvação, de vida e de recuperação, naquele momento, Ricardo, ele solta o braço de Jesus. Só que exatamente nessa hora, quando Jairo acredita que as possibilidades se esgotaram, exatamente nessa hora que Jesus toma o braço de Jairo e, olhando nos olhos de Jairo, ele diz a célebre frase que aparece 365 vezes na Bíblia: não tenha medo, confia somente. Jesus, em vez de estar tentando ensinar para Jairo, Deus é dessa forma, Deus é nessa hora, Deus é esse ano, Deus tem que curar agora, Deus tem que tirar da UTI, Deus ela tem que ter um filho, Deus tem que ser assim. E no momento em que Jairo desiste de ser Deus, no momento em que Jairo desiste de calcular as coisas pela sua lógica, pelos seus pensamentos, é nessa hora que ele dá espaço para que Deus seja Deus na vida dele. Nessa hora, Riva, se você me permite a ilustração, é nessa hora que Deus, através de Jesus, coloca a mão nos braços de Jairo e diz: não tenha medo, confia somente. Sabe por quê? Porque o ponto de chegada do homem é o momento da linha de partida de Deus. É quando nós dizemos para Deus: Deus, não tem mais jeito, que Deus fala para nós: deixa eu fazer a partir de agora do meu jeito. Deixa eu cuidar de você como eu sei que é melhor. Deixa eu responder as suas orações da forma como eu enxergo o fim das coisas e você não é capaz de enxergar. Deixa eu cuidar do seu filho, da sua família, da sua profissão, da sua casa, da sua saúde. Deixa eu cuidar de você e estipular para você os planos e propósitos que eu tenho para a tua vida. Sabe, nessa noite, eu poderia fazer um apelo na seguinte direção. Você conhece alguém no Brasil que está com câncer? Nós poderíamos orar por essa pessoa.
Você conhece uma pessoa nesse país que está desempregada ou que está endividada, nós poderíamos orar por essa pessoa. Você conhece uma pessoa que está passando por uma crise familiar e está à beira de assinar os papéis do divórcio, nós poderíamos orar por essa pessoa. Mas nessa noite, eu gostaria de orar por um Jairo, que está aqui nessa casa de oração. Um Jairo que talvez esteja precisando do maior de todos os milagres, que não é o milagre da cura de uma filha, mas é o milagre da fé, o milagre da dependência, o milagre onde nós desistimos de nos colocar no lugar de Deus e deixamos Deus conduzir cada passo e cada instante da nossa existência nessa terra. Talvez você hoje esteja precisando aí no seu coração de um milagre material, de alguma coisa que Deus responda a sua oração. Mas eu gostaria de desafiar você a fazer a seguinte oração comigo. Eu não queria pedir apenas por esses milagres ou essas respostas materiais. Eu gostaria de pedir por nós, pelo nosso coração. Para que nós possamos dizer para Deus, Senhor, se esse milagre acontecer, amém. Mas se também não acontecer do jeito que eu quero, o que eu espero, amém. Porque eu acredito que o Senhor tem o que é melhor para mim. Amém. Se as coisas se desenrolarem na direção que eu gostaria que elas se desenrolassem, que eu tenho esperado, que eu tenho expectativa, amém. Mas se as situações elas assumirem uma outra direção, se eu tiver que sepultar alguém, se eu tiver que voltar para o meu país de origem, se eu tiver que olhar para uma pessoa e dizer para ela, eu não consigo mais conviver ao teu lado, está difícil demais, que a tua vontade prevaleça, seja soberana, assim como as minhas vontades são. Amém. Eu gostaria de convidar o José, ele vai cantar uma última música. E se tem, só se tem um Jairo aqui nessa noite, eu queria orar com você. Quando você e eu pensamos nessa história, nessa perspectiva, nós entendemos que todos podemos nos colocar na categoria de Jairo, porque todos nós em algum momento queremos colocar a mão nos braços de Deus e dizer para Ele o que Ele tem que fazer. Deus, o Senhor tem que fazer isso. Deus, o Senhor tem que atender isso. Deus, o Senhor tem que resolver esse problema. Deus, é o meu filho que está afastado. Deus, ele vai se perder. Deus, é o meu caminho. Deus, é o meu tempo. Deus, é esse ano. Deus, é essa semana. Deus, se não for amanhã, o que vai ser da gente? E a gente fica desesperado. Mas é nessa hora que a gente tem que soltar um pouco no braço de Deus e entregar as nossas mãos para que Ele segure-nos pela mão e diga, deixa eu conduzir você a partir de agora. Tem algum Jairo aqui nessa noite? Tem algum Jairo que quer orar essa oração junto comigo? Você pode ouvir essa música. E no meio da música, se você quiser fazer essa oração, quero convidar você a fechar os seus olhos. Fale silenciosamente com Deus, ainda sentado mesmo hoje. E diga para Ele, Senhor, ajuda-me a experimentar o maior de todos os milagres, o milagre da confiança, da fé e da dependência total de Deus. Amém? Você deseja fazer essa oração? Ouça essa música, fique em silêncio no seu coração, converse com Deus. No final da oração. Deus cuidará.
de Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Esse é o milagre da fé. Esse é o milagre que Jesus estava convidando Jairo a viver. Não tenha medo, confia somente. Ainda que haja fruto, ainda que não haja fruto, ainda que não haja gado, ainda que não haja respostas imediatas, ainda que não haja dinheiros ou recursos que nós precisamos para resolver algumas coisas, ainda que o diagnóstico não seja favorável, ainda que eu todavia confiarei, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Quer fazer essa oração do discípulo? Vamos orar juntos? Querido Deus, a gente quer migrar da multidão que busca o Senhor em troca de algo, e a gente quer se tornar parte dessa pequena parcela de discípulos que te servem e que te seguem, não por aquilo que o Senhor nos oferece em troca, mas por aquilo que o Senhor é. Amém. Por aquilo que o Senhor já fez por nós, nos garantindo a dádiva da vida eterna. Nós queremos segui-lo porque o Senhor nos dá sentido para a vida. Nós queremos segui-lo porque só o Senhor é a esperança da eternidade para nós. Nós queremos servi-lo porque o Senhor é a resposta para tudo aquilo que nos incomoda, as nossas angústias mais estruturais e existenciais. O Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Nessa noite nós queremos, como Jairo, ser confrontados com os limites das nossas dificuldades, com os limites da nossa existência, para que possamos aprender a desenvolver uma fé madura, uma fé crescente, uma fé genuína, onde sejamos capazes de orar assim como Abacuque orou, ainda que não haja fruto na figueira, ainda que a oliveira minta, ainda que os currais estejam vazios, todavia nós confiaremos e nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Amém. Querido Pai, talvez haja alguém aqui com o coração preocupado, angustiado, porque precisa de uma resposta, precisa de uma situação financeira que tem que ser reorganizada, precisa de um diagnóstico favorável diante de algumas notícias ruins relacionadas à saúde. Talvez haja alguém aqui preocupado com a família no Brasil e não pode estar lá para dar atenção e suporte. Querido Deus, o Senhor conhece as aflições da nossa alma, mas hoje, além de entregar cada uma delas em tuas mãos, nós queremos que o maior de todos os milagres não aconteça fora de nós, mas dentro de nós. Amém. Nós queremos desenvolver essa fé que Paulo desenvolveu, que Pedro desenvolveu, que João desenvolveu, que Enoque desenvolveu, que Moisés desenvolveu, que Jairo precisou desenvolver. Nós queremos essa fé que nos ajude, assim como Jesus a dizer, se possível, passa de nós esses problemas, mas não seja feita como nós queremos, mas sim como Tu queres. Amém. Ajuda-nos a orar essa oração radical. Ajuda-nos a viver uma fé genuína. Ajuda-nos a desenvolver uma dependência total do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Dê um abraço em quem está pertinho de você. Diga para ela de novo: Deus cuida de você.